Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, produção aqui na Boas Novas. É um grande prazer ter a sua companhia. Eu sou Márcia Costa, no programa Saúde de hoje. A gente vai conversar sobre a pauta intoxicação alimentar com ela, nossa querida endocrinologista, doutora Enise Valente. Boa tarde. Que bom tê-la aqui. Feliz Ano Novo! Obrigada. Atrasada. Não, mas ainda está começando o ano. Pois é, mas Tá a gente bom. só se viu no passado, verdade, né? é E bom tê-la aqui. Obrigada pelo convite. E hoje com a gente também é o doutor Paulo Guzmão, nutrólogo. Obrigada por vir. Boa tarde. E hoje a nossa pauta é sobre intoxicação alimentar. Nós temos muito o que conversar porque esse é um assunto que pede da gente muita atenção, não é isso, doutor Paulo? Uhum. Pede da gente um olhar mais criterioso, doutora Enise, e também porque a gente tem uma tendência, devido a essa agitação da vida, a fazer as coisas no mecânico, né? No automático. Estou comendo, não sei o que eu estou comendo, não estou tendo aquela cautela que eu preciso ter, aquele cuidado que eu preciso ter, porque eu estou com pressa, porque eu tenho que fazer muita coisa. É mais ou menos por aí o nosso caminho de hoje atentar para essa questão da intoxicação, não é isso, Enise? Verdade, com certeza. Esse assunto eu tenho certeza que vai ajudar a gente em muito aqui na nossa pauta, no Espaço Feminino. E a gente também tem a companhia agradável da nossa chefe Lorena Abreu. E aí, querida, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Hoje uma quiche diferente. Diferente. Tava todo mundo apreciando aqui antes de começar. É Tá uma vendo? quiche com uma massa de grão de bico. Só leva grão de bico. Então é uma dica para muitas pessoas que não sabem o que fazer às vezes, né, com grão de bico, só salada. Então é uma dica bem legal. Pois é, o grão de bico, ele de repente fica realmente assim para dona de casa. Ele fica restrito, né? A gente precisa às vezes expandir a mente, criar aí algumas coisas. Enise, você já tinha visto a torta? Nem perguntei isso, né? Nunca vi. Assim com essa massa? Não. E tem uma apresentação linda, né? Não é? Deve ser muito gostosa. E doutor Paulo? Não, já eu tinha acho- visto? Eu acho interessante a lentilha, o grão de bico, são grãos muito interessantes, que eles têm um valor nutricional muito bom. Legal. E fazer como base para um empadão ou para uma torta, como ela criou aí, não só é interessante do ponto de vista gastronômico, mas também nutricional, porque agrega um valor muito grande. Com certeza. Gostei muito da ideia. Seu exemplar está bonito. Obrigada. Tá colorido, legal mesmo. Querida, obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Daqui a pouquinho a gente está com você aqui para ver como é que se faz quiche com massa de grão de bico e recheio de frango. Delícia. Olha só, na segunda-feira nós iniciamos aqui no nosso Espaço Feminino a nossa reflexão, momento de meditação nos conteúdos da Bíblia. E nesse momento, abrimos a segunda-feira pensando naquilo que o salmista coloca no Salmo 27, o último versículo, o versículo 14 do Salmo 27, ele diz o seguinte: ele nos orienta a respeito da espera, a respeito do ânimo e do fortalecimento. Tudo isso nós temos ouvido, a gente já leu várias vezes, você que tem um certo contato mais estreito com a Bíblia, você está ali, você já viu. E a gente começou a falar do assunto, eu comecei a falar do assunto com você na segunda-feira, mas o assunto da espera ficou muito amplo, ficou bom de pensar. Porque às vezes a gente entende que o lugar da espera é um lugar de inquietação, né? Um lugar de frustração, é um lugar de ansiedade, é um lugar de desperdício. Ai, estou perdendo meu tempo, devia estar fazendo outras coisas, estou esperando o quê?
E esquece que o lugar da espera é um lugar de crescimento. É um lugar muito interessante que nos aperfeiçoa a estarmos inteiros naquilo que desejamos e, portanto, estamos esperando. Porque, de repente, a gente se dá conta na vida que a gente conquista algumas coisas na vida e não sabe aproveitar. Não está inteiro naquilo que desejou tanto. Mas a espera, ela pode fazer isso acontecer. Ela pode ajudar que nesse momento você cresça, você amadureça, você se refine. Eu acho interessante a gente não se desgastar nessa hora e fazer da espera um lugar de bem-aventurança, um lugar de aperfeiçoamento. Agora, geralmente acontecem algumas coisas nesse momento da espera que é relevante a gente trabalhar. Por exemplo, como o texto que nós vamos orar hoje, a respeito do medo. Às vezes, na hora da espera, o medo vem querendo assaltar você, como um assaltante mesmo, que ele quer levar a tua paz, quer roubar a tua paz, a tua tranquilidade, fazendo com que o lugar da espera não seja um lugar de descanso, mas um lugar muito, muito melindrado. Mas você conta com a proteção do Pai, que é Deus, que eu acredito, para que esse momento seja riquíssimo. E que o medo, que não tem direito nenhum sobre você, seja entendido, identificado e dissipado do teu entendimento, da tua vida. Olha o texto que está aí no vídeo. O Salmo 56, o terceiro versículo desse salmo. O salmista dizendo: quando eu estiver com medo, simples assim, vou confiar em Ti. Pai, no nome de Jesus, Tu és muito simples, Pai. Tu é muito simples. Nós é que somos muito embolados e complicados. É nessa hora da espera que muitas vezes o medo quer tirar da gente esse lugar de aprendizado, esse lugar de riqueza. O medo quer tirar da gente esse lugar de descanso que existe na espera. Mas nós, recebendo essa Tua palavra, vamos apenas confiar em Ti, de que há da Tua parte todos os meios e todas as condições para a gente aproveitar muito bem essa hora da espera. E eu Te agradeço, porque em Ti nós temos certeza que o medo não tem nenhum direito sobre nossas vidas. Graças Te damos, Pai. Graças Te damos, confiamos em Ti. Nossa confiança, a nossa crença, ela está depositada em Ti. Graças Te damos. Amém. Agora, não é porque eu estou aqui orando que você tem que fazer igualzinho a mim. Você tem potencial, competência, grandeza para fazer o seu próprio momento de oração. E investe nisso. Seja qual for a sua espera, investe numa hora de oração, num momento de oração. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Voltando com o Espaço Feminino, hoje a nossa chefe, Lorena Abreu, está aqui. E vai acontecer hoje aqui uma receita muito interessante. Fica de olho aí, porque é quiche, não é isso? Isso. Massa de grão de bico. Isso. Vamos lá, Lorena. Então, eu já adiantei a massa para mostrar para vocês. Ela é feita a partir do grão de bico triturado, que é esse aqui, ó, por favor. Aí, o Samuel. Essa massa, a gente cozinha o grão de bico, tá? Tritura, pode ser liquidificador ou triturador mesmo, eu acho mais fácil.
coloca na forma e leva para assar por mais ou menos de 10 a 15 minutos ou até secar. Isso varia de cada forno. E agora eu vou fazer o recheio para explicar como é que funciona, tá? O recheio de frango é super simples, pode usar o que tem em casa, não precisa ser frango, pode ser ricota, pode ser legumes. É uma ideia legal para estar reutilizando alguns ingredientes, alimentos que tenham na geladeira. Então, eu vou começar aqui pelos ovos. São 3 ovos inteiros. E eu reduzi um pouquinho a quantidade de gordura, porque a receita original da quiche são 5 ovos inteiros, então eu coloquei 2 claras e 3 ovos, tá? Vou estar colocando aqui mais ou menos 200 ml de leite desnatado e o creme de leite. Fica a opção da dona de casa tá fazendo essa mistura, pode ser só creme de leite ou só o leite, tá? Eu gosto de colocar os 2, porque dá uma certa cremosidade. O creme de leite fica bem mais gostoso. Aí, só misturar bastante. Que aí, dessa forma, a gente está incorporando as claras. Né? É ele que vai dar firmeza. São os ovos que dão a firmeza ao recheio, né? Como um pudim. É o leite e ovo. Então, o leite condensado também. Então, ele que vai estar dando essa firmeza, são as claras. Então, misturou bem. Aí, agora, a gente vai acrescentar o frango desfiado. Esse frango, eu gosto de estar falando isso. Eu tenho uma página na internet, eu sempre falo isso também. A questão de estar agregando valores, sabores ao alimento. Quero, por favor. Eu cozinhei o frango, ele é sem gordura, tá? Eu tirei a pele com o osso. Por quê? O osso, ele tem todo o sabor e eu coloquei todos os temperos que eu tinha em casa. Então, não necessariamente precisa seguir a minha receita. Eu coloquei louro, alho poró, cebola. Isso tudo vai dando um sabor a mais ao frango. Deixa eu misturar aqui. Isso, Márcia, obrigada. Deixa eu te ajudar. Posso tirar esses? Pode, obrigada. Ajudando você aqui. Aí você vai sentindo a textura, vendo aqui a quantidade. Agora eu vou colocar a cenoura. Você pode estar colocando brócolis, você pode estar... Quero colher. Ok. Você pode estar colocando brócolis, pode estar colocando couve-flor, abobrinha, tudo que você tiver, não tem nenhum problema. Essa cenourinha você só ralou? Só ralei. É só cenoura ralada. Aqui tem mais ou menos umas 2 cenouras. Aqui. Obrigada. Raladas. Aí porque fica bem colorido. Aí vou colocar o verde. Você pode colocar milho, alho poró. Fica uma delícia. Agora eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde, que tem só salsinha. Você pode colocar cebolinha também, tá? E o legal é que essa massa, ela é totalmente isenta de manteiga, de farinha, de gordura. Então, ela é uma massa mais saudável, né? E como o doutor falou no início, ainda tem maior valor nutricional. Vou colocar mais um pouquinho, vai ficar mais verdinha. Ela fica assim, bem cremosa. Aí, no final, a gente acerta o sal e a pimenta. Pode ser pimenta calabresa, pimenta preta, pimenta rosa. Esse aqui é sal marinho, tá? Que ele não é igual ao sal comum, mas tem um preço também equivalente ao sal comum. E é mais saudável. Aqui um pouquinho de pimenta. E agora, no final, eu ralo a noz moscada. O legal, a diferença dessa noz moscada é que ela tem um sabor muito mais forte, né? Tem que tomar até um certo cuidado, do que aquela que a gente compra no mercado, que é em pó, já vem ralada. E ela combina perfeitamente com leite. Então, tudo que leva leite, creme de leite, o ideal é estar sempre colocando um pouquinho de noz moscada. E sobe imediatamente o perfume, né? Exatamente. Da noz moscada. Aí aqui já está pronto a massa da nossa quiche. Massa não, recheio da nossa quiche. Tá vendo? Ela ficou bem cremosa. Eu posso deixar aqui. O pão duro.
Aqui, eu vou rechear, o forno já tem que estar pré-aquecido. Agora, aqui eu acho que não, é melhor aquele O pão ali, quer duro. ver? Deixa eu ver se eu... Não é melhor esse aqui, não? Deixa eu ver. Não, pode ser esse mesmo, não tem problema não. Esse aqui, olha. O que tu acha? Isso, esse Fica é melhor? Agora, Lorena, depois dá uma repetiçãozinha aí para ela. Repete para ela como foi que você fez essa massa e quanto tempo ela ficou no forno. Então, eu reutilizei o caldo do cozimento do frango, porque o grão de bico, ele é um grão meio resistente. Então, além de deixar de molho na água, além de ter todo esse processo, muitas pessoas têm preguiça ou então compram pronto, mas é bem mais caro. Então, o que eu fiz? Para dar mais sabor ao grão de bico, eu reaproveitei, demora mais um pouco, é opcional, a pessoa pode fazer cozinhar o frango e o grão de bico também ao mesmo tempo, mas para dar esse sabor a mais na massa, eu reutilizei a água do frango, né, e cozinhei o grão de bico na pressão, normal, como a dona de casa já faz em casa. Depois de cozido, que é esse aqui que está nessa textura, tá vendo? Ele tem que estar macio. Essa aqui eu tirei para mostrar para a dona de casa, que é o caldo proveniente do cozimento do frango. E ele é super caseiro, ele não tem nenhum conservante, então pode também estar armazenando para usar em sopas, em molhos, está congelando sem nenhum problema. Certo. E até melhor. E isso aqui eu também separei para mostrar, porque isso não se desperdiça. Também vai, lógico que não com esse barbantezinho, você coloca o barbante, aquele que a gente usa, né, na preparação. E isso vai no caldo também para dar dando um pouquinho mais de sabor, senão também não se desperdiça. Então, depois que cozinha o grão de bico, vai para o liquidificador ou o triturador, que eu acho mais fácil, e ele vai ficar nessa massa aqui, ó. Como se fosse uma farinha, Exatamente. né? Ele precisa estar um pouco úmido, porque essa umidade que vai dar a liga que a massa precisa, que o grão de bico tem. Porque ela não leva nenhum tipo de gordura, então é essencial que esteja um pouco úmido. Agora, aqui nós já temos o recheio, a massa que foi colocada no refratário, colocamos no forno, pré-aquecido. Quanto tempo? Ele ficou uns 10 minutos, porque esse forno é bem forte. Tá. Aí, colocamos agora o recheio, que você viu a Lorena fazer aqui. E a ideia agora é ir para o forno quanto tempo, Lorena? Então, ela fica mais ou menos em torno... Como tem bastante creme de leite, então demora um pouco a mais para estar assando. Então, mais ou menos uns 30 minutos a 40 minutos ela... E que tipo graus. de... Ah, tá. Você falou agora. 180 graus é a média do fogo baixo que a gente tem em casa, né? Certo. Então, aqui ela já está pronta, ela ficou colorida. Então, eu vou colocar ela agora para assar. Tá. E aí, a gente, quando eu voltar no outro bloco aqui com você, a gente passa a cartelinha com os ingredientes direitinho para você poder acompanhar. Ou até a gente podia fazer agora mesmo, depois rever essa cartelinha. Mas antes, porém, você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo com a gente esse espaço Felicidades. No vídeo, o seu presente, que é exatamente o texto que nós oramos. Palavras do salmista, que no Salmo 56, o versículo 3 falou, mas que a gente toma posse dessas palavras também. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Felicidades. Fazer o seguinte, vamos rodar a cartelinha agora? Vamos. Só para ela começar a ter contato com os ingredientes, depois se ela quiser anotar de novo, a gente repete para ela. Tá aí. 3 xícaras de grão de bico cozido, 3 xícaras de frango desfiado, 2 cenouras médias raladas, 3 ovos, 2 claras, 500 ml de creme de leite, o ideal é que seja light, 200 ml de leite desnatado, sal marinho a gosto, pimenta do reino a gosto, noz moscada e salsinha a gosto. Ok. Então, depois a gente, com calminha, fala de novo para você a receita. Lorena, volto já aqui com você, tá legal? Ó, gente, a ideia hoje é pensarmos na pauta do tema saúde, a pauta intoxicação alimentar, com a endocrinologista, que eu acho lindíssima, doutora Enise Valente, e o nutrólogo, doutor Paulo Guzmão, estão aqui hoje para a gente papear sobre o assunto intoxicação alimentar. E eu queria que, doutor Paulo,
a gente pudesse pensar assim em termos de um conceito, assim, né? Do conceito do que é a intoxicação alimentar. Diz pra gente. A intoxicação alimentar também pode ser chamada de doença causada pelo alimento. É uma reação do corpo à ingestão de alimentos contaminados por parasitas, bactérias, contaminados por vírus ou mesmo contaminados pelas toxinas desses micro-organismos. Mesmo que eles não estejam mais presentes, as toxinas contaminando o alimento são capazes de provocar uma reação que geralmente cursa com a famosa gastroenterite, né? Vômito, diarreia, perdas de líquido. Então, é um conceito basicamente esse, uma reação orgânica com a ingestão de alimento contaminado. É porque a gente ouve falar assim, o senso comum denomina muita coisa, né? As pessoas geralmente, isso é infecção, ou então dizem, é intoxicação. A diferença da infecção para a intoxicação, qual é? Na verdade, a comida pode estar contaminada com micro-organismos vivos, nesse caso seria uma infecção por bactérias ou por vírus vivos ou parasitas, ou ela pode estar contaminada com toxinas desses, ou ambos. No caso, por exemplo, uma carne contaminada com uma bactéria como a Escherichia coli, você pode dizer que quando comeu aquela carne ficou infectado e teve uma diarreia. Mas você cozinhou a carne, matou a Escherichia coli, através do cozimento ou da preparação da carne acima de 70 graus. Qualquer pessoa que tem R$20 custa um termômetro para você fazer a medição da temperatura de um alimento que está sendo cozido. Acima de 70 graus, os micro-organismos morrem. Mas as toxinas produzidas por eles, não. Então, às vezes, você ingere não a bactéria, mas a toxina. Aí, sim, seria uma espécie de intoxicação apenas, né? Mas o resultado é o mesmo. É o mesmo. A resposta orgânica é a mesma. Agora, esses alimentos contaminados, né, é interessante. Essa contaminação, a gente fica meio preocupado com ela, né? Com essa tal de contaminação. Porque você fica assim, você vai no supermercado, vai numa feira, compra um alimento que já está feito na rua. É sempre uma ameaça, né, doutor? Olha só, você falou há um tempo atrás sobre o medo, né? Então, é muito importante que as pessoas não tenham medo de se alimentar. Claro. Mas a precaução, a atenção com prazo de validade, com um frasco está rachado ou não, com a casca de ovo está rachada ou não, com uma fruta está amassada, um final de feira já para tentar uma xepa, um produto mais barato, pegar um produto que já está exposto ao calor durante muito tempo. Então, são várias... observar a condição de higiene da cozinha, essas lanchonetes que geralmente têm a cozinha escondida, não sabe como é que está sendo o preparo, né? A gente tem muita bactéria na mão, estafilococos, isso tudo pode passar para o alimento, até no próprio manuseio do alimento. Nós temos uma capacidade imunológica boa. Normalmente, a maior parte dos adultos ingerem alguma quantidade de bactérias, mas a gente consegue, através da nossa flora bacteriana intestinal, da nossa imunidade, lidar com isso. Mas populações mais sensíveis, gestantes, idosos, pacientes que estão imunocomprometidos por uma doença ou por um tratamento com imunossupressor, enfim, crianças, elas estão muito mais suscetíveis a não conseguir vencer aquele número de toxinas, de bactérias e desenvolver um problema grave, né? Isso é altamente complexo, né, doutora Inês? Complexo, ainda mais eu acho que no verão, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado especial, né? Porque muito calor, a proliferação de bactérias aumenta nesse momento. Então, o cuidado com a higiene, cuidado com o alimento é fundamental para que você não tenha um efeito negativo. O que o doutor estava falando, você começa com diarreia, começa com vômito, desidrata. Então, quando você pega um idoso, pega uma criança desidratada, as repercussões são muito maiores, né? Maior gravidade. Muitas das vezes você não consegue tratar ou recuperar aquilo em casa, você precisa de uma internação hospitalar. Então, fica tudo mais difícil, né? E a gente não quer aqui suscitar também essa coisa do pavor, do medo. A nossa proposta, você sabe qual é, né, amiga? É exatamente a proposta da atenção, né? Da gente ter um maior cuidado. Porque o que eu vejo por aí é que muitas vezes existe assim do tipo, nada a ver, né? Isso é frescura, isso... Então, a criança está lá com a mãe, ela dá, nada a ver, come isso e dá alguma coisa para a criança que ela pegou
numa lanchonete, estava lá naquele lugar, aqueles salgadinhos, né, guardados naquele lugar ali. E sanduíche. O podrão, vou comer o podrão. O podrão, né? E aí criança come também, enfim, e esse cuidado passa longe, né? Essa atenção passa longe. É nisso aí que a gente quer frisar e pontuar para que esses cuidados aconteçam. As pessoas falam muito da maionese, né? O principal motivo da maionese ser mais frágil é o uso do ovo cru no preparo da maionese. A chefe está aí para não deixar mentir. E o ovo cru ele é muito sensível à contaminação por uma bactéria chamada salmonela. Então, os alimentos com maionese, eles ficam muito mais sensíveis à contaminação pela presença do ovo cru no seu preparo. Existem cuidados simples e muitas vezes dentro de casa é que ocorrem as contaminações mais inocentes, mas que... Essa palavra que eu queria lembrar, essa inocente, mas agora ele disse. São contaminações cruzadas, que chamam de contaminação cruzada. A pessoa tem um estrogonofe lá que ela guardou na geladeira. Ela tirou e aquilo deixou uma pocinha de creme de leite na prateleira. E aí, passa um dia, 2 dias, aquele creme de leite ali já tem contaminação, com certeza, mesmo dentro da geladeira. Porque encostou um dedo, tem um estafilococos ali. Aí passa uma salada que vai levar para a mesa, encosta ali, contaminação cruzada. Do alimento que não vai passar por um cozimento, vai direto à mesa. Então, o ideal é estar sempre mantendo a geladeira limpa, com uma mistura de água com hipoclorito de sódio. Tem no supermercado umas soluções bem diluídas de água sanitária, de hipoclorito de sódio, hidrosteril e outros. Então, 10 gotinhas em 1 litro d'água já são suficientes para fazer uma solução que tanto pode desinfetar, limpar de bactérias as folhas, as frutas, as hortaliças, basta deixar 5 a 10 minutos mergulhado, já está pronto para o consumo, quanto também para o uso na própria limpeza das prateleiras, das partes internas do refrigerador. Devemos confiar nos produtos que no supermercado nós compramos e eles são ditos higienizados? Ou é melhor chegar em casa e fazer uma higiene nesses produtos? O que vocês acham? Nós deveríamos confiar, né? Isso na realidade, mas a gente fica assim um pouco assustada. Eu, particularmente, eu fico com um pouco de medo. Eu prefiro chegar em casa e reigienizar, mesmo que seja dito que está livre de contaminação. Outra coisa também é que a gente, às vezes, vai comprar um peixe no supermercado e ele está naquelas condições ali, naquele gelo e etc. e tal. E é apresentado para a gente o peixe já no corte do filé e dito que ok, né, que está tudo certo. É mais seguro comprar o peixe naquela condição ou ele congelado? E o frango também? Qual é a consideração de vocês sobre isso? Olha, minha opinião é o seguinte, primeiro, se você puder comprar um peixe, primeiro, num local em que você confie a procedência e a higiene do local, né? Se você conseguir comprar o pescado inteiro, ele está menos exposto à contaminação do que quando você compra o filé, né? Então, que ele fica ali, você não sabe quanto tempo ele está exposto, né? Se a temperatura da conservação está adequada ou não. Se as pessoas que estão manipulando aquilo estão com as mãos bem limpas, que é uma coisa que a gente está sempre falando. Lave as mãos várias vezes ao dia. Isso. Então, se você trabalha com alimentos, você tem que estar com a mão bem limpa todos os momentos, né? Então, eu acho que isso é importante. O frango é a mesma coisa, né? O frango congelado, se você souber a procedência também, você fica mais tranquilo em consumir. Sim. Né? Agora, na nossa casa mesmo, você pode ter uma preparação que você usou o frango e, de repente, você botou no congelador. Mas, durante o tempo do preparo, já pode ter havido contaminação. Então, quando você congelou, você não vai isolar aquilo completamente. E o cozimento, eu acho também uma outra coisa importante. Muitas das vezes a gente come, por exemplo, a carne mal passada, né? O coração do frango que a gente come em churrasco. Agora eu vou fazer o seguinte. É gostoso. Eu vou pedir uma pausa nesse bate-papo, porque depois do intervalo a gente vai continuar exatamente aqui onde, nessa observação da doutora Enise, no nosso espaço feminino de hoje. Então, vamos ao intervalo. Voltando com o Espaço Feminino de hoje, nossa pauta sobre intoxicação alimentar com o Dr. Paulo Guzmão, nutrólogo, e doutora Enise Valente, endocrinologista e nutricionista. Bom, gente, olha só, nós temos então aí o assunto que terminamos no momento
do outro bloco, doutora Inês, quando você comentava a respeito da carne que se come no churrasco, ela mal passada. Continua a linha do seu raciocínio. A linha exatamente, é o cuidado com a alimentação, né? Que eu acho que isso aqui é importante. Porque não é o problema da carne, a gente estava falando do medo, né? De repente eu não vou comer mais carne, não vou comer mais isso, porque eu tenho medo, isso pode me contaminar, eu posso ficar doente. Não, é como você lida e você prepara esse alimento. Né? E a higienização que você está tendo para manipular o alimento. Então, a carne do churrasco não é um problema, desde que você saiba de onde vem essa carne, né? E se você não conhece bem a procedência, o melhor seria não consumir. Mas não é a carne. Gente, eu tenho que contar uma coisa. Eu sou meio cri-cri nesse sentido. Então, eu ia almoçar num determinado lugar e fico dando uma olhadinha lá na cozinha e esticando meu pescoço para ver a coisa. Aí tinha um quadradinho assim que dava para a gente ver o pessoal da cozinha trazendo os pratos, né? E a pessoa dizia, o prato número tal. E, enfim... Aí, quando eu olhei, a pessoa que estava manipulando os pratos, ela estava sem luva, aí ela pegava com a mão um pouco de frango, filé de frango de um prato e colocava no outro para tentar equilibrar. Eu olhava e tal, aí os pratos lá. Aí ela fazia assim... Ai, eu falei, meu Deus, que bom que eu vi isso, que eu não vou comer aqui. Cheguei com as minhas amigas, vamos sair daqui, ninguém come aqui. Mas é uma situação que você está ali, você não está vendo isso e olha o perigo disso tudo, né? É sério. É sério. Bom, eu acho que, assim, ficar absolutamente isento da ingestão de germes é impossível. O que a gente não pode fazer é ver essas coisas e aceitar isso. Exatamente. Os restaurantes que tem comida de buffet, que a comida fica exposta durante um bom tempo, o ideal é que seja um restaurante que você sabe que tem uma frequência bem alta. A rotatividade alta. Pratos, né? Aquelas bandejas estão sendo trocadas sempre pelo alto consumo. E geralmente, se você conseguir chegar cedo, logo quando a comida já está colocada, é muito melhor, não é não? Do que o tempo, é verdade. Porque Mas se tiver uma rotatividade grande, você sabe que os pratos estão sendo repostos. O problema é um lugar que não tem movimento, que você vai ficar 1 hora, 2 horas de exposição. Agora, doutor Paulo, no que se refere à dona de casa, ela querendo higienizar os alimentos e ela usando esses materiais que o senhor colocou aqui, que são interessantes no uso na questão da higiene. Agora, tudo é a quantidade que ela coloca, né? Porque às vezes ela no intuito, né, bom, eu quero deixar mais limpo, então eu vou colocar mais. Esse que tá aí é que mora o perigo, né? A diferença entre o veneno e o remédio está na dose. O hipoclorito de sódio, ou água sanitária, é uma substância que tem uma quantidade de cloro alta e se a pessoa usar uma quantidade de cloro muito alta, ela vai se intoxicar, pode até produzir clorofórmio. Mas a água que se usa para limpar uma bancada, a água sanitária que se usa para uma bancada, ela tem uma concentração muito maior do que a recomendada para se higienizar, por exemplo, 1 litro de água. Só vai fazer um acampamento, leva uma água para esse acampamento, ou pega uma água do rio, no cantil do acampamento, ela vai botar 1 gota para 1 litro de água, 1 gota de hipoclorito de sódio normalmente é 0,8%, mas é sempre bom ler o que é recomendado em cada produto, porque as concentrações variam um pouquinho. Mas, normalmente, para cada litro de água para beber, é 1 gota de hipoclorito de sódio nessa concentração baixa e para desinfetar alimentos, 10 gotas em 1 litro de água, ficando mais ou menos 10 minutos em imersão. A pessoa pode perguntar, mas a água que vem da torneira já é clorada, já é filtrada. Tem o processo todo de armazenagem. Eu já fui síndico de prédio, já vi como é que fica o estado de uma caixa d'água quando vai fazer a limpeza. E falei, meu Deus do céu. Quando sai a água da SEDAI, lá ela sai, eu já visitei a estação de tratamento de água da SEDAI, a gente pega o copo e naquele momento ali você pode beber água tranquilamente. Mas dali até o seu consumo, ela passa por uma série de condutores e armazenamentos que podem contaminar a água. Né? Por isso que eu pergunto a Letícia se a água que está aqui é a benta. É abençoada. Brincadeira, Letícia. Mas, Márcia, eu queria falar uma coisa sobre o congelamento, que é uma coisa que muitas pessoas... Primeiro, comprar comida congelada é a última coisa que se faz no supermercado.
Comprar comida congelada e depois ir fazer as compras, você vai deixar aquela comida descongelando no carrinho. Temperatura. Né? Exato. E acaba, às vezes, uma gotinha de suco daquele frango vai cair numa folha que você botou embaixo. É a última coisa. Se for para mandar entregar em casa, é melhor não entregar o congelado, porque você não sabe quanto tempo vai ficar aguardando aquilo ali até ser entregue. E uma vez que for descongelar, tem muita gente que pega e coloca em cima da pia e deixa lá horas. Ou descongele debaixo da água, na água corrente, ou descongele no micro-ondas, ou no próprio refrigerador, porque o congelador tem menos 15 graus, o refrigerador tem 5 graus. Bota lá o alimento na última prateleira, não coloque na prateleira de cima, porque senão vai pingar nos de baixo. Na última prateleira e deixa descongelar ali naturalmente. Eu acho que é importante falar sobre isso em relação aos alimentos congelados. Porque existem muitas pessoas que descongelam os alimentos de forma... eu quero mais rápido, vou colocar na janela, no sol. Não, aí realmente é. Não, mas isso é uma coisa que acontece. E as donas de casa conhecem histórias e histórias, né, amiga? Não, é assim, acontece. Então, esse tipo de descongelamento é totalmente contraindicado, né? Agora, doutora Enísia, assim, a intoxicação aconteceu. Quais são os sintomas dessa intoxicação? Variados, né? Pode ter vômito, diarreia, dor abdominal, pode ter febre, né? E a grande preocupação aqui é no momento que tenha o vômito, né? Porque o vômito e a diarreia, você vai desidratar. Certo. Então, é uma preocupação. Então, a preocupação maior é hidratar essa pessoa que está contaminada, né? Que está com diarreia, que está com vômito. Agora, não usar medicamentos, porque a tendência das pessoas é vou tomar um remedinho para parar a diarreia. Sim. Né? Então, nesse momento que você vai tomar um remedinho para parar a diarreia, você está permitindo que bactéria ou fungo, ou o que seja que esteja no seu intestino, no trato gastrointestinal, se prolifere muito. Então, naquele momento, deixa aquilo acontecer, né? E quanto mais você evacuar, entre aspas, você estaria eliminando a quantidade de toxinas ou de bactérias no teu corpo. E cuidar muito, isso sim, com a hidratação. Esse é o cuidado mais importante. Isso. No caso de criança e idoso, há de se ter um cuidado maior, né? Maior, né? Porque, como o doutor Guzmão falou, eles são mais suscetíveis. Sim. Né? Então, eles são mais... têm uma imunidade, uma resposta imunológica menor. Então, a infecção vai tomando um vulto maior. Então, eles desidratam mais, a sensibilidade, a resposta para você buscar mais líquido, se hidratar mais é menor, né? Então, tem que realmente ter dado um cuidado muito especial. Agora, doutor Paulo, depois que esse período de vômito, diarreia está sendo eliminado, está acabando, chegando ao fim, a pessoa está hidratando e tudo, que tipo de alimento ela pode voltar a ingerir para poder se restabelecer também? Que tipo de alimentação deve ser essa? Então, ela tem que considerar que o trato gastrointestinal dela todo está muito sensível. Então, a alimentação tem que ser uma alimentação leve. Um café da manhã, uma torrada branca ou creme cracker, evitar queijos amarelos, evitar gorduras, evitar frituras, evitar qualquer comida mais pesada. No almoço, pode ser um frango cozido com um arroz branco. Até nesse momento, as pessoas às vezes tiveram diarreia frequentemente e começam a comer muita fibra, porque eu acho que a fibra vai ajudar o intestino. Na verdade, quando a diarreia aguda vai por vários dias, a fibra não ajuda. É melhor fazer uma dieta sem resíduo, uma dieta com pouca fibra, com poucos talos, poucos alimentos crus. Né? Então, a salada ou legume deixa para depois. Um franguinho com uma batata cozida ou com arroz integral é de mais bom tom. Pode fazer uma fruta sem a casca, uma maçã picada, depois de tarde um mate com uma torradinha novamente, uma sopa de legumes batida de noite, para recuperar aos poucos o estado nutricional. Vai ter uma hora que vai vir uma fome. Essa fome é um sinal de saúde. Havia uma fome grande, uma necessidade grande de se alimentar. Isso é o próprio sinal do corpo dizendo, tô bom, vamos lá, recupera. Isso. E aí é hora de já começar a dar margem a um arroz integral, a um pão integral, a uma salada, uma hortaliça ou um legume. Nosso corpo é, assim, interessantíssimo, né? Ele fala, né? Ele fala, ele mesmo se restaura, se recompõe, né? Mas a gente precisa aprender a fazer essa leitura correta, né, doutora? E uma coisa importante é que, no momento que a pessoa está começando a se alimentar,
Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a alimentação e a gente querer alimentar, está preocupado porque minha criança está sem comer, meu velhinho está sem comer, então eu quero começar a dar muita comida e, eventualmente, esses alimentos, se não forem bem escolhidos, vão piorar a diarreia, vão dar mais vômito. Então, cuidado que nesse momento de realimentar pode piorar o estado de hidratação. Então, tem que ter cuidado realmente com o que você vai dar e a aceitação da pessoa. E no caso de alguém que já esteja com a imunidade já comprometida, doutor, esse cuidado com esse voltar a alimentar-se também é importante, né? Eu acho que tem duas coisas importantes. Quando procurar um hospital ou um médico? Isso. Quando procurar? Procurar quando existe um estado de letargia, de fraqueza, muito importante. Quando a boca começa a ficar muito seca, a urina muito escura ou de menor quantidade, a gente tem que lembrar que os idosos muitas vezes tratam para pressão arterial alta e usam diuréticos, então eles já são parcialmente desidratados pelo diurético. Então, quando a cefaleia é intensa, o olho vai ficando mais fundo, a mucosa muito seca. Se na diarreia existe muco, pus ou sangue, é preciso buscar o auxílio médico, né? Acho que vale a pena também lembrar a receitinha do soro caseiro. Isso, né? Para cada litro de água, 2 colheres de sopa rasa de açúcar e 1 colherzinha de café de sal. E dando aos pouquinhos, isso salva uma vida. Às vezes a criança está num lugar distante de um posto de saúde, vai levar 1 dia ou 2 para ela ter um atendimento hospitalar. Isso pode salvar a vida de uma criança, pode salvar a vida de um idoso se ela for reidratada aos poucos, porque a desidratação é que é o maior perigo de risco de morte, é a desidratação. Isso. Vamos dar um tempinho no nosso bate-papo. Eu acredito que a pauta hoje está muito legal, muito interessante. A gente tem aí chegado a boas informações. Agora é o seguinte, fica com essa dica, depois a gente retoma aqui. Alimentos açucarados são prejudiciais para a saúde dos dentes e devem ser consumidos no máximo 2 vezes por dia. Segundo a doutora Maristela Lobo, as doenças bucais mais comuns que aparecem nos indivíduos que consomem muito açúcar são as cáries, que destroem os dentes, e a doença periodontal, que eliminam os tecidos ao redor dos dentes, gengiva, ligamento periodontal e osso. Essas doenças, consideradas infecciosas, são causadas por espécies diferentes de bactérias que, em sua maioria, utilizam os açúcares como alimento. Desta forma, os doces se tornam um potente substrato para a multiplicação bacteriana. O consumo desses produtos no período da noite ainda é pior. Na parte da noite, a ação protetora da saliva está minimizada, uma vez que a saliva contém anticorpos, enzimas e outros compostos antibacterianos que ajudam o organismo a retardar a ação das bactérias. Por isso, os especialistas recomendam que, após o consumo de doces, é necessário fazer a higienização da boca com todos os recursos, fio dental e escovação correta. O ideal é escovar os dentes até 15 minutos após a ingestão dos doces, pois geralmente a partir desse período as bactérias estarão metabolizando os açúcares ingeridos e fabricando ácidos. Essa é uma dica de saúde do Espaço Feminino. Mas é verdade, né? Então é isso. Voltando aqui para a nossa pauta, intoxicação alimentar. Doutora Enise colocou uma coisa interessante. No momento em que a criança está no processo de intoxicada, né? A mãe fica naquele desespero porque ela está vomitando. Aí ela quer que a criança coma. E é um cuidado que você tem que ter, né? Evitar que essa angústia da mãe piore ainda a questão com a criança. É porque no momento que você está vomitando, a criança, o idoso, o adulto mesmo, né? Você começa a vomitar, o mais importante é evitar que ele continue a vomitar. Sim. Porque ele vai desidratar muito mais do que qualquer outra coisa que você possa ficar tentando introduzir ou outro alimento que você fique tentando dar. Dê uma pausa, deixa melhorar o vômito e aí você vai conseguir introduzir, por exemplo,
o soro caseiro ou uma água mesmo, se você no momento não tiver possibilidade, mas com volumes pequenos. É melhor você dar pouquinho, várias vezes, que você tentar dar um copo e a criança, ou o adulto, ou o idoso comece a vomitar. Você vai trazer mais coisas negativas do que, eventualmente, com essa frequência menor. Vamos para o intervalo e já voltamos com mais Espaço Feminino. Olha só, quiche de grão de bico com o recheio de frango, não é isso, Lorena? Isso mesmo. E aí, está pronto. Essa foi a quiche que a gente fez no início do programa. Deu tempo de assar até o final, né? Aqui a borda, aqui, olha a massa como tá linda, amiga. Muito então, eu queria legal. deixar claro aqui para a dona de casa que ela não precisa se preocupar de ficar perfeita a massa, porque o grão de bico, quando ele é assado, ele vai ressecar um pouco. Então, ele vai dar uma quebrada e também fica com uma cara bem legal, dessa forma. Maravilha. Deixa o teu contato, pessoal de casa. Então, meu telefone, ele é o DDD 21. Aqui, ó, nessa câmera. Nessa câmera. 21 98223-2342. Meu Facebook é facebook.com/Lorena Abreu Chef. E o Instagram também, que é o @chef_Lorena Abreu. Maravilha, vamos a uma agenda de saúde e voltamos já com o contato dos nossos médicos que estiveram hoje aqui. A Secretaria de Saúde de Gramado está promovendo uma campanha de vacinação tríplice contra sarampo, cachumba e rubéola. Devem receber a dose aqueles que nunca fizeram a vacina em nenhum momento da vida e que tenham mais de 20 anos. Mulheres gestantes ou que desejam engravidar em 45 dias não podem receber a vacina. Os interessados deverão comparecer no Centro Municipal de Saúde, de 9 da manhã até o meio-dia e de 1h30 da tarde às 5h30, nos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 ou 28 de fevereiro, portando preferencialmente a carteira de vacinas ou, na sua ausência, um documento com foto. Para outras informações sobre a campanha, ligue para o telefone 54-3295-7112. Bom, gente, nós conversamos na nossa pauta hoje sobre intoxicação alimentar no tema saúde com o doutor Paulo Guzmão, nutrólogo, que trouxe aqui um presente maravilhoso para a gente. Inclusive, quero convidá-lo a vir aqui no Espaço Feminino, no tema saúde, conversar sobre o livro. Claro, um prazer. Olha, Samuel, dá um take aqui. Saúde, o maior dos prazeres. Doutor, muito obrigada. A gente vai estar aqui, com certeza, conversando, porque a ideia do livro, a mensagem do livro, a ênfase do livro que o senhor estava colocando para a gente ali, qual é? É buscar a saúde pelo amor à vida e não pelo medo da morte, né? Pelo medo da doença. Buscar a reverência, a gratidão a cada célula do corpo e, através disso, ter uma vida melhor. Bacana demais. Deixa eu contar para o pessoal de casa. Pode ser através do DRP, D de doutor, R de Roberto, P de Paulo, guzmão.blogspot.com.br. Através desse blog é possível obter os meus contatos. Doutora Enise, querida, obrigada por estar aqui com a gente. E o contato, pessoal de casa? Meu tem que ser por e-mail. Meu nome, que é um pouco difícil, é Enise, com HENYSE@uol.com.br. Muito bem. Agora eu queria que vocês pudessem estar falando um pouquinho aqui para a gente o seguinte, de cuidados, recomendações para a prevenção da intoxicação alimentar. Quem começa? Doutora Enise. Eu acho que a coisa mais importante é a higiene, né? Eu acho que sem higiene a gente não vai conseguir um resultado positivo. Então, higiene com os alimentos, higiene com o manipulador dos alimentos, com a pessoa que vai ingerir o alimento. Então, eu acho que isso seria a dica mais importante. Lave as mãos e escolha os alimentos que vai consumir. Esse hábito de lavar as mãos parece bobagem, mas faz toda a diferença, não é, doutor? Faz toda a diferença. Inclusive, foi a Florence Nightingale, a enfermeira, que revolucionou a infecção hospitalar através do simples ato de lavar as mãos e difundiu isso, né? Eu acho que, complementando o que ela falou, manter-se saudável, manter bons hábitos alimentares, praticar exercício físico, se hidratar, ter um gerenciamento de estresse, ter mansidão
isso tudo ajuda muito a própria imunidade a combater uma eventual ingestão. Então, para as pessoas não ficarem também preocupadas mais, né? Faça a sua higiene, seja todo cuidado possível, mas estando saudável, a probabilidade de haver uma intoxicação grave é muito pequena. A escolha entre alimentos industrializados e alimentos não industrializados, para evitar a intoxicação, o melhor é o alimento não industrializado, não é isso? Eu acho que para a saúde, né? Sempre melhor o que vem da natureza do que o que vem do saquinho, o que vem da indústria. Né? Com certeza, com certeza. Mas é porque é interessante a gente falar, porque hoje a gente, nessa coisa de ser prático, a gente pega tudo da caixinha, tudo enlatado, tudo, né? Mas uma dica, assim, eu acho que é importante colocar também, é que às vezes a gente não tem tempo de fazer o preparo. Né? Então, desde que você faça um pré-preparo e armazene bem, vai ser melhor do que, de repente, você consumir um alimento ou preparar alguma coisa correndo e que bote numa bancada suja e que você não se higienize para preparar o alimento. Então, a gente às vezes fica falando só que tem que ser in natura, mas às vezes, dependendo da forma que você armazena, facilita a vida da gente, que está sempre correndo, né? Isso. Aí a atenção para a higiene dos objetos, né, da bancada. Chefe Lorena sabe disso muito bem, né? Das tábuas que cortam os alimentos, né, chefe? Exatamente. Não é permitido usar restaurante de madeira. Também não deveria nem ser utilizado em casa, porque ali é uma proliferação de bactérias, é muito grande. Qualquer utensílio de madeira. E, inclusive, no restaurante, a gente tem tábua especificamente para cada alimento. Com cores, exatamente. Exatamente. Para não ter essa contaminação cruzada. Isso. Bom, aqui as informações foram colocadas para você. Agora, nada de medo, nada de pânico, nada de ficar, agora pronto, não vou comer mais nada. Cuidado. Nada disso. Nada dessa fobia, nada desse pânico. A ideia é prestar atenção e ter cautela, cuidado, mas naturalmente, suavemente. Obrigada pela sua companhia, obrigada a todos os nossos convidados. A você, muito querida, por estar com a gente. Beijo no coração. Continue na programação da Boas Novas. Lembrando que no nosso site você pode assistir também esse programa e os outros da Boas Novas, www.boasnovas.tv. Esse programa vai ser reapresentado amanhã, às 8 horas da manhã. Obrigada pela companhia. Paz.